E aí, pessoal, beleza? Hum, Agora são 9h15, tá? A nossa hora para começar das 8h30, tá? Agora é 9h15, era para começar das 8h30. Só que o meu computador deu uns probleminhas aqui, tá? Então foi mal aí se algum de vocês estava querendo assistir no horário e acabou sendo um pouco mais tarde. Mas de qualquer forma, essa aula está sendo gravada, tá? Então vocês estão chegando aí já no final do curso de vocês, né? As matérias que eu passei do Excel já acabaram. A nossa aula anterior foi a última aula, a nossa aula anterior foi as atividades, né? A gente já terminou, beleza? Então, o que eu vou passar na aula de hoje vai ser uma revisão, vamos fazer um apanhado de tudo aquilo que nós aprendemos no Excel desde a primeira aula, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos revisar tudinho que nós vimos, tá? Porque assim, em modo geral, até que foi bastante coisa que a gente viu, mas fazendo um apanhado de tudo que nós vimos, você ligando isso com o que você viu da primeira aula até a última, você vê que em modo geral não é tanta coisa não. Então, deixa eu dar um zoom aqui na minha telinha, né, para ficar mais fácil de vocês verem. Assim tá bom? Então, olha só. Vamos lá, isso é uma revisão que vai desde o começo até a nossa última aula, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui que a gente pode observar no nosso Excel é que, novamente aqui, né? Aqui no comecinho, a gente pode vir aqui, nós podemos vir aqui na abinha do novo, né? E aqui nós encontramos aqueles modelos de documento que eu falei lá na primeira aula para vocês. Mas agora que você já sabe mexer com o Excel, vocês podem utilizar esse documento aqui, tá? Luiz chegou aí agora. Luiz, isso aqui é uma revisão, tá? Revisão geral. Então, na primeira aula eu mostrei sobre esses modelos e aqui no Excel eu contei para vocês que tem um menuzinho aqui em cima que ele é muito parecido com o Word e o PowerPoint e de fato é mesmo, tá? Que mais? Nós temos aqui no Excel, onde a gente trabalha aqui na planilhazinha, né? Nós temos as colunas que são representadas por letras, correto? E nós também temos as linhas que são representadas por números. Então nós temos as colunas que vai de A até lá no finalzinho e também as linhas que vai de 1 até o finalzinho lá, bastante coisa para a gente poder trabalhar. Entre as colunas aqui, ó, e as linhas, nós criamos esses quadradinhos que nós chamamos de células, tá bom? E nas células a gente pode escolher o lugar e digitar para poder escrever nelas. Tá joia? Então lá no comecinho, na primeira aula, nós fizemos... oh, meu Deus do céu, esse gato com cara de sono. Nós fizemos uma tabelinha, eu vou refazer ela aqui, tá? Uma tabela onde a gente colocou ali, por exemplo, nome, idade, cor favorita e estilo musical. Fizemos uma tabela parecida com essa, tá? E a gente relembra que às vezes alguma coisinha, por exemplo, que a cor favorite, né, cortou ali, não coube o T e o A do favorita. Mas eu posso vir aqui, ó, no cantinho da coluna, ó, e esticar. Tá vendo? Mesma coisa pro estilo musical. Não coube, ó, posso vir aqui no cantinho da coluna e esticar, e aí vai caber. Vamos lá com o nome. Quais são os nomes? Vou colocar aqui então, Conrado, comigo tem o Luiz, tem a Suelen, tem a Vânia e tem a Thaís. Pronto. Tá aí. Qual é a idade? Conrado, 25. Luiz, 17. Suelen, 28. Vânia, 30. E a Thaís, 32. Pronto. Coloquei umas idades aí bem aleatórias, né? Porque todo mundo sabe que a Vânia tem o dobro disso, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Aqui na cor favorita, eu posso digitar, né? Por exemplo, branco, ou eu posso digitar azul, por aí vai, né? Só que em vez de digitar, no Excel eu posso trabalhar com outros tipos de informações, como por exemplo, em vez de colocar branco ou azul, eu posso vir aqui e colocar a cor branca. No caso, eu não vou pôr branco, porque a minha tabela já é branca, né? Vai ficar meio estranho. Então, eu vou pôr, por exemplo, ó, o azul, a cor do Luiz, que é azul. Deixa eu colocar minha cor favorita aqui, que minha cor favorita vocês sabem que é roxo, né? É a Suelen, vermelho, Vânia, que é verde, e a Thaís,
que é azul também, tá? Pronto. Deixa eu deixar o azul do Luiz e da Vânia igual aqui, peraí. Aí. Estilo musical. Eclético. O Luiz gosta ali do forró. Forró. Suélia do funk. A Vânia é do sertanejo. E a Thaís é do funk também, que a Thaís é vida louca. Vocês não conhecem a Thaís, eu conheço. Ela é vida louca. Então tá aí, ó. A galerinha, tá bom? Fiz a minha tabela, vamos formatar. É igualzinho, tá? Ó, eu seleciono aqui minha tabela. Formatação tá tudo aqui em cima. Aqui eu posso colocar a gradinha, né? As bordas, olha lá. Eu falei para vocês que é sempre bom a gente deixar o cabeçalho com um estilo diferenciado do resto. Então eu posso pôr um negrito, eu posso, por exemplo, pintar de uma outra corzinha. Tipo assim, ó. Só para poder pelo menos diferenciar um pouco, né? Dos demais itens. Então aqui eu vou jogar no meio e pronto. Isso daqui foi o que nós fizemos na primeira aula do Excel. Eu apresentei o Excel para vocês e montei essa tabelinha bem simples. Tá joia? Agora vamos seguir para o conteúdo da segunda aula, porque na segunda aula eu ensinei vocês a trabalhar com filtros nas tabelas, que era como? Eu crio uma tabela, no caso eu tinha criado uma outra tabela, ou era essa daqui mesmo, não lembro muito bem, mas enfim. E com essa tabela, eu seleciono ela, seleciono toda a minha tabela aqui, e aqui em cima, ó, formatar como tabela. E eu posso escolher um desses estilozinhos aqui, tipo esse. Ele vem perguntar, aonde estão os dados da tabela? Já estão aqui, tá? Minha tabela tem cabeçalhos, do jeitinho que está aqui eu só vou marcar. Dou um OK e ele já transforma a minha tabela em uma tabela dinâmica. Lembrando que, como essa minha tabela já tem cores, eu já colori ela, ela só vai adicionar para mim os filtros, tá bom? Só vai adicionar aqui para mim os filtros. Ele não vai pintar. Mas se por algum acaso eu não tivesse nada, ó, cadê? Deixa eu limpar isso daqui. Limpar formatos. Ó, se minha tabela não tivesse nada e eu formatasse aqui, ele pegaria as corzinhas que nem tá aqui em cima, tá? Que nem eu mostrei. Olha lá, tudo colorido. Beleza? Vou deixar assim mesmo, não tem problema não. Ele sumiu com as cores aqui, deixa eu colocar de novo. Roxo, azul, vermelho, azul e amarelo. Pronto. Só que eu não gostei da cor preta, ficou meio estranho o preto, né? Deixa eu colocar azul, vai. Ficar mais bonitinho assim. Não esse, quero outro azul. Isso, pronto. E o que na segunda aula eu queria mostrar para vocês com isso? É que a gente consegue filtrar. Por exemplo, eu posso procurar os nomes aqui por ordem alfabética, ó, de Z a A, vamos de A a Z, que é na ordem alfabética mesmo, né? Ó, C, L, S, T, V. Eu quero ordenar pela idade. Qual que é a pessoa mais velha da pessoa mais nova? Ó, maior para menor. Aí, ó, menor para maior, né? Então tá o Luiz, Conrado, Suelen, Vânia e Thaís. Eu quero só ver as pessoas que gostam de funk. Então vem aqui no estilo musical e tiro tudo e deixo só o funk selecionado. Olha lá, é a Suelen e a Thaís que gostam de funk, né? As funkeiras aí. Então, isso aqui foi o que nós vimos na segunda aula. A Suelen que tá chegando aí agora, eu tô fazendo uma revisão de tudo que nós vimos no Excel para a gente poder encerrar, tá? Então, já falei a primeira aula. Isso daqui foi o conteúdo da segunda aula do curso, tá? E foi na nossa terceira aula que a gente começou a trabalhar mais com a parte de contas, coisa do tipo, né? Então vamos lá. Eu vou criar aqui embaixo a planilha nova. Vou liberar espaço aqui na tela para vocês. Espera um pouquinho. Aí. Ó, eu estou usando aqui o touchpad do computador, do notebook, quer dizer, eu estou sem mouse. Vocês lembram que para poder colocar zoom ou tirar zoom do computador, eu seguro o Ctrl e rolo a bolinha do mouse. Como eu não estou com o mouse aqui, eu estou usando o touchpad do notebook, nesse caso eu posso utilizar aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo tem um medidor de zoom que eu vou manual, tá vendo aqui? Ó? Ele também funciona. É o que eu estou fazendo já que eu estou sem o mouse aqui. Então aqui foi onde nós aprendemos as fórmulas. O que são as fórmulas? Fórmulas matemáticas simples, como por exemplo, 1 mais 1 ou 3 vezes 3. Isso são as fórmulas. Ó, deixa eu deixar aqui bem bonitinho. Você pode copiar isso no seu caderno depois como revisão, tá?
Olha lá. Depois, se você quiser, você pode até printar esse daqui que também dá, tá? Então, olha lá. As formas. São fórmula matemática simples. Quando eu somo duas coisas, eu multiplico. Como que isso é feito? Deixa eu dar mais um aqui que eu não estou satisfeito. Espera aí. Aí, acho assim vai. Então, ó. Por exemplo, eu tenho uma tabelinha com dois números, ó. O número 2 e o número 5. Vamos deixar isso aqui bonitinho. Foi. E eu quero somar isso. Como que eu faço? Eu não posso fazer 2 mais 5, simplesmente, né? E dar um Enter ali, ó. Porque se eu fizer isso, ele vai literalmente escrever 2 mais 5 para mim. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele some. Para poder somar, para poder fazer qualquer tipo de operação no Excel, eu falei para vocês que a gente começa sempre com o símbolo de igual. É o símbolo de igual que fala para o Excel o seguinte, ó, não é para escrever, é para você fazer uma soma, alguma coisa que seja. Então, o igual é o sinal de comando no Excel, tá joia? Então, aqui eu consigo fazer, ó, 2 mais 5. Só de colocar o igual, ele faz 2 mais 5, que vai dar 7. Então, a gente tem aqui, ó, 2 mais 5, o sinal de mais para adição, 2 menos 5, o sinal de menos para subtração, vai dar menos 3, é o valor negativo. E no computador, que é um pouquinho diferente, tem o sinal de vezes, que é o asterisco. Porque às vezes a gente fica meio perdido. Qual que é o vezes? Né? O xzinho é o ponto, ponto é x. No computador a gente usa o asterisco de fazer multiplicação em qualquer lugar do computador que a gente tiver, tá? Ó, 2 vezes 5 dá 10, né? E também a divisão, 2 dividido por 5. No computador, a divisão é representada pela barrinha. Essa barrinha aí é a divisão, tá bom? 2 dividido por 5, 0,4. Beleza? Só que, eu falei para vocês também que fazer isso daqui que eu estou fazendo, ó, 2 mais 5, dá um problema. Que, por exemplo, ó, 2 mais 5, 7. Funcionou? Funcionou. Mas e se eu mudar esse 2 aqui para 3? E aí, 3 mais 5 ainda continua sendo 7? Não, né? Muda. Então, toda vez que eu mudar aqui, eu vou ter o trabalho de voltar aqui embaixo e trocar esse 2 por 3, ó. Para dar 8. Então, toda vez que eu mudar um desses dois números, se eu mudar eles em algum momento, eu vou ter que voltar aqui e mudar o número que está lá. E isso não é legal. É por isso que a gente não coloca o número que a gente quer somar. A gente coloca a célula, certo? Então, por exemplo, se eu quero somar aqueles dois ali, em vez de escrever 3 e escrever 5, eu escrevo a célula. Por exemplo, em qual célula que está o 3? Está na célula C5. Então, vou escrever aqui com a letra maiúscula, tá? Ó, C5. Ah lá, ele já deixou azulzinho, ele pegou para mim. Eu posso ou escrever, ou, ó, ou mais rápido do que eu ficar escrevendo é só eu clicar, ó. Vou clicar aqui no 5. Opa, cliquei. Ah lá. Só de clicar, ele já pega. Então não preciso ficar decorando qual célula tá cada coisa. Só eu clicar que ele pega para mim. Aí, C5 mais C6, que é 3 e 5. Vai dar 8. Não mudou nada. A diferença é que agora tá automático. Se eu mudar esse 3 para 5, ó. Ah, lá embaixo, deu 10. Se eu mudar esse 5 aqui para 12, deu 17. Então, a gente, de preferência, quase sempre, tá? A gente vai trabalhar desse jeito aqui assim, ó, colocando as células e não o número em si. Porque se esse número mudar, eu referenciando a célula, ele recalcula para mim isso daí depois. Tá bom? Da mesma forma que eu fiz isso daí, eu posso continuar. Eu não preciso parar aqui, né? Sei lá, eu quero somar quanto que é 2 mais 5 mais 6 mais 4 mais 3. Eu quero somar tudo isso daqui, ó. Quero somar tudo isso daqui. Tem como eu somar? Tem, lógico que tem, né? Aí, vamos somar isso aqui. Igual. É só ficar fazendo um mais o outro, mais o outro, mais o outro. Eu não preciso parar, né? Olha lá. Esse mais esse. Opa. Mais esse mais esse mais esse. Só fazer mais. É como se fosse uma conta no caderno. Vai somando um, vai somando mais outro, vai somando outro, vai somando outro. Soma tudo no caderno, ele vai te dar o resultado, que é 20 no caso aqui.
Eu fiz com mais aqui, ó, só que em uma forma matemática, se eu precisar, eu posso fazer aqui, ó, menos, aqui eu posso fazer vezes, aqui eu posso fazer dividido. Não importa, ele vai somar tudo isso daí para você de alguma forma e vai te dar um resultado. No caso, deu 1, certo? Esse aqui foi o conteúdo da nossa terceira aula, tá? Na quarta aula, nós fizemos uma atividade do conteúdo da terceira. A atividade eu não vou passar aqui, estou passando só o resumo, tá? Então, na aula 3 a gente fez isso. Na aula 4 nós fizemos uma atividade. Beleza? E aí, na aula 5, deixa eu copiar isso daqui que eu vou aproveitar, né? Na aula 5, nós vimos daquele zoom maroto. Funções na aula 5, tá? O que são as funções? São diversas fórmulas pré-montadas para apenas colocar os valores. E o Excel faz tudo sozinho. Então, as funções são tipo fórmulas, só que tá tudo pronto já, né? Né, Mari? É. Então, é isso, tá? Vamos ver aqui, ó, como que funcionam as funções. Vamos continuar naquele mesmo exemplo. Eu tenho aqui o número 2 e o número 5. Beleza? Opa, e o número 5. Aí, tá os dois aí. Deixa eu pintar e deixar bonitinho isso daqui para poder seguir, né? Porque tem que ficar bonito o negócio. Aí. Como que eu somo 2 e 5, né? Usando as funções. As funções, ela começa com igual, como tudo no Excel. Só que elas têm um nome. Por exemplo, a função soma. A função soma, ela soma, né? Eu abro parênteses e fecho parênteses, porque é dentro dos parênteses que eu vou colocar os valores que serão somados. Então, ó, dentro do parênteses, eu vou colocar os dois valores, ó. O 2, ponto e vírgula, para eu poder separar os elementos, e o 5. 2 e 5. Ponto e vírgula separa, tá? Soma para mim 2 e 5. Quanto que vai dar? Deu 7. Só que a gente acabou de ver, isso aqui funciona, ó. Só que o ideal é, em vez de usar o 2 e o 5, você sabe, a gente usa o nome da célula. Então, vamos lá. 2 aqui eu tiro, eu vou colocar a célula que está o 2. E o 5 eu tiro e colocar a célula que está o 5. Olha lá. Soma para mim essas duas células. Continua dando 7. A diferença é que se eu mudar aqui, ele está automático ali. Aí tudo bem, né? Deixa eu voltar para o 2 aqui. Isso é as funções. Mas qual é a diferença das funções com as fórmulas? A diferença é que as funções, elas podem pegar uma grande quantidade de números. Deixa eu dar aquele mesmo exemplo aqui, ó. Ó, vou copiar esses números aqui. Vou pôr de cá. Aí. De novo, hein? Olha aqui. Olha o que eu fiz para somar. Eu tive que clicar em um, clicar no outro, clicar no outro, clicar no outro, clicar no outro. E a minha função, eu não preciso. Ó, vamos lá. Igual, soma, abre e fecha parênteses. Com a função, eu posso clicar no primeiro. Em vez de eu usar o ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula ele serve para separar, eu posso usar os dois pontos, ó. Porque os dois pontos ele pega tudo de uma vez. Então eu vou pegar do primeiro, 2 pontos, e eu vou clicar no último, ó. Olha lá. Do primeiro até o último. Então eu resumi tudo isso daí, ó. Soma para mim do C5 até o C9. Eu peguei tudo aqui dentro. E vou dar um Enter, ó. Aqui deu 20. Vamos ver aqui no outro também? Aqui deu menos 1 porque eu coloquei aqui os negócios diferentes. Então, vamos lá. Mais. Pronto. Aí, deu 20. Os dois estão corretos. Beleza? Então, a vantagem da função é que, em vez de eu fazer um negócio desse tamanhozão aqui, ó, que vai me dar um trabalhão de fazer, a função me permite fazer isso com bem menos coisas escritas.
Lógico que no meu caso aqui é uma tabela pequena, mas se eu tivesse uma tabela com 100 linhas, seria muito mais rápido fazer com as funções. Além disso, as funções fazem outras coisas também. Eu tenho a função de soma, eu tenho a função de multi, que é para multiplicar, do mesmo jeito, ó, para multiplicar. Ele fez a mesma coisa que eu multiplicando. Só que tem outros tipos de funções que faz além de contas, né? Por exemplo, a função máximo, que ela pega o maior de todos. Eu quero saber desses números aqui, ó. Qual que é o maior número que tem? Vamos lá. Qual que é o maior número que tem? Ah lá, é o 6. Se por algum acaso o 6 for 0, qual que vai ser o número maior agora? Agora o maior é o 5, né? Então tem funções que trabalham com texto. Eu já mostrei isso para vocês, né? Aqui, ó. Aqui em cima eu venho em fórmulas. Olha o tanto de fórmula aqui, ó. Financeira, fórmula lógica, fórmula de texto. E funções, no caso, né? Aí tem um monte, ó. Mudar. O que o mudar faz? Substitui parte de uma cadeia de texto por uma cadeia diferente. Vamos tentar usar essa função aqui, vai. Ele substitui parte de um texto por um outro. Então, eu vou escrever assim, ó. Vamos tentar fazer alguma coisa. Vou escrever um texto que é o seguinte, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Rato roeu a roupa do rei de Roma. Vamos usar a função mudar. Eu não sei como é que ela funciona também. Ó, mudar. Substitui parte de uma cadeia de texto por uma cadeia diferente, tá? O que eu tenho que colocar aqui? Texto antigo. Qual que é o texto antigo? Era esse daqui, ó. Ponto e vírgula. Número inicial. O que é o número inicial? Me explica. Eu acho que é aonde ele começa. Vamos colocar do 0. Número do caractere. Vamos colocar 100. E o novo texto. Espera aí. S. Ih, funcionou não. Não entendi como é que funciona. Deixa eu ver outra. Texto. Direita. Retorna um número de caracteres especificado falando uma cadeia de texto. Não. Aqui, ó. Maiúscula. Converte a cadeia de texto em maiúsculos. Beleza, vou usar essa daqui então. Igual maiúscula. Aqui é só colocar o texto, olha, ele pede um texto. Ah lá, maiúsculo. Ele retornou o texto que estava aqui em cima, só que tudo em maiúsculo. E minúsculo, também tem? Minúscula. Minúscula. Ah lá, tudo em minúsculo. Então, assim, eu estou mostrando isso aqui para você poder ver que as funções fazem muito mais do que só mexer com números. Também dá para poder mexer com textos. Que nessa função mudar, que eu não sei como é que usa ela, se eu vier aqui no Google, ó, e pesquisar, por exemplo, Excel, função mudar. Ó, a função mudar no Excel é uma alternativa de função substituir, porém com outra vertente. O texto antigo, aqui ele vai me ensinar a mexer nessa função, porque o Excel ele só te fala o que ela faz, mas ele não te ensina. Então aqui na internet vai ter vários sites, ó, que vai te ensinar a mexer. Só dá uma olhadinha lá que você vai descobrir tudo que as funções fazem. Então essa é a diferença de função e forma. A função ela facilita, ela já está pronta, ela faz alguma coisa que às vezes uma forma não faz também. Tudo bem? Isso daqui eu mostrei para vocês na aula 5, porque na aula 6 foi atividade, na aula 7 foi atividade, na aula 8 foi atividade, na aula 9 foi a função se, e a aula 10 foi a revisão. Beleza? A função se, pessoal, eu não vou passar ela aqui para vocês, porque, digamos assim, a função se, vocês não vão usar ela com tanta frequência. É bem ocasionalmente, tá? Que vocês vão usar aquela função se. Eu só passei a função se para vocês aqui no curso, porque caso em algum momento você vier a precisar utilizar uma coisa parecida, você falar,
eu lembro que eu vi um negócio no curso lá do Sebrae, que tal, o Conrado me passou, era uma função condicional, uma função se. Você vai lembrar, vai pesquisar e vai lembrar que existe alguma coisa que pode resolver o seu problema. Mas ela é bem situacional, tá? Mas se precisar, ela vai estar aí ao seu dispor. Tá joia? Então aqui a gente encerra a nossa revisão. Teve bastante atividades durante as nossas aulas, tá? A gente trabalhou com moedas, coisas do tipo, e por aí vai. Mas, em modo geral, a gente aprendeu a fazer funções, fórmulas, montar tabelinhas e bastante atividade prática. Se você for olhar para trás, não era muita coisa, a gente fez até pouca coisa, digamos assim, né? Mas é o principal, é o que você precisa saber para trabalhar. O resto, só na prática. Tá joia? Agora, eu vi aqui... Cadê? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu vi aqui que a Thaís, ela passou para vocês já o que ela vai querer ver no TCC, né? Era a Thaís. Ó. Checklist de aprendiz, checklist do controle. Cadê o checklist de RH? Não tem? Então aí, aqui comigo tá... Ah, a propósito, vamos já marcar aqui, né? Cadê? CRA. Turma AC1909, alunos presentes no dia 28/4/2021. Luiz e Sueli. Pronto. Lembrando que você que está vendo a nossa aula pelo YouTube, que não está aqui com a gente online, não tem problema, só não esquece de responder o formulário, tá? Agora, Luiz e Sueli, me ajuda aí vocês, tá? A Vânia ou a Thaís, ou uma das duas, passou para vocês a data de entrega do TCC? Sim ou não? Pode abrir o microfone, pode mandar no chat aí que eu leio aqui. Da Vânia é dia 12. Dia 12. A Thaís não falou data dela, não, né? Porque a Thaís, a Vânia e eu é no mesmo dia, tá? É porque o TCC de vocês estava marcado para o dia 5, tá? A próxima aula seria a última aula de vocês. Só que aí teve aquele feriado na quarta-feira que a gente não estava contando, por isso que ficou para o dia 12, tá? Então, o que acontece? Hoje eu passei essa revisão para a gente poder encerrar. Então, nós já fechamos aqui o módulo financeiro. Na nossa próxima aula, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou fechar aqui o Excel, não vou usar mais. Ó, estamos no dia 28, tá? A entrega do TCC de vocês era para ser no dia 5, semana que vem. Mas como o dia 21 aqui, ó, foi feriado, a gente teve que, né, foi feriado. Então, fazer o quê? Então, o que acontece, ó? Vocês vão ter a aula do dia 5, de preparação, a gente vai dar umas dicas para vocês do TCC. E vocês têm que entregar o TCC de vocês até o dia 12, tá? Porque dia 12 vai ser a nossa última aula, vai ser o nosso último encontro. Entenderam? Então, ó, dia 12 é o nosso último encontro. Dia 19, quando der 7 horas da noite, você já não vai estar aqui mais. O curso de você já vai ter acabado, tá bom? Então, a gente encerra o nosso curso no dia 12. Porque no dia 12 vocês entregam o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, trabalho final. A gente tem a nota de vocês e acabou as aulas. Tá certo? Então, o que vai acontecer no dia 5, na próxima aula? A Thaís e a Vânia vai falar sobre o que elas vão querer. No dia 5, eu vou passar para vocês o que eu quero que vocês façam no TCC. Provavelmente a Thaís ou a Vânia já falou o que vocês vão escrever, tá? Eu vou falar na semana que vem. Se vocês forem fazer desde já vai fazendo a Thaís, já vai fazendo a Vânia. E no dia 5, eu vou passar o que eu quero que vocês façam da minha parte no TCC para vocês. E o que eu vou querer ver no TCC, a formatação, o tamanho das letras, o tamanho dos títulos, como que vocês vão fazer no celular, mas já pode ir fazendo aí. Depois é só você formatar. É bem simplesinho. Como você, por estar nessa questão de pandemia, você estar em casa, ter que fazer no celular, eu sei que é mais difícil um pouco. Então, é uma coisa bem simples, tá? É só poder manter um padrãozinho bem simplesinho depois no trabalho de vocês. Mas a gente tem bastante tempo, não é muita coisa para poder fazer.
Se vocês já quiserem fazer a Thaís da Vânia poder adiantar, é uma boa, tá bom? Porque o meu também vai ser bem pouca coisa que eu vou pedir. Tá joia? Mas daí eu passo para vocês na semana que vem, dia 5. Fechou? Então eu posso dizer, podemos dizer assim, então, que hoje, basicamente, foi comigo aqui a nossa última aula, né? Que eu fiz uma revisão. Porque a próxima, na semana que vem, eu já nem diria que é uma aula, é um encontro, digamos assim. É um encontro para fazer uma revisão. Então, a aula mesmo, eu creio que talvez de atividades, coisa do tipo, semana retrasada foi a última. Essa semana aqui foi a nossa última aula de aula mesmo. E semana que vem eu vou fazer um encontro com vocês sobre passar o que eu vou querer ver no TCC. Porque no dia 2 já não é mais aula, é despedida. Tá bom? Então, contém umas lágrimas. Nos vemos na semana que vem. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa antes da gente encerrar essa aula aqui? Ou tá de boa? Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, alguma questão, vocês me mandam no WhatsApp lá no privado que eu olho e respondo vocês. Tá bom? Então, vou encerrar aqui. Se você já respondeu o formulário da Thaís e da Vânia, que ela acabou de mandar, espera 2, 3 minutinhos que eu mandar o meu, você responde aí também, tá? E se você não responder, vai lá responder agora. Então, até semana que vem. Bom final de semana a todos e tchau, tchau. Boa noite para vocês.